Esse vídeo não é um ataque contra as mulheres, nem exaltação da figura masculina, mas é um chamado à lucidez, é uma advertência para melhorar os relacionamentos, para que o homem volte a pensar, se respeitar, discernir onde pisa e com quem se envolve. Evitar o mal não é fraqueza, é sabedoria. E quando o homem se reorganiza internamente, ele não salva só a si mesmo, mas impede que muitos outros, homens, mulheres, jovens, sociedade, sigam um caminho de vazio, dependência, destruição, de frustração completa. Vou falar aqui das mulheres lituanas e das mulheres de Praga. Eu não vou falar das mulheres brasileiras, porque aqui no Brasil, será, que vai acontecer essas coisas que a gente vai falar sobre as mulheres desses países? Então já vamos lá, vamos direto ao assunto. As mulheres lituanas, tanto as mulheres lituanas quanto as de Praga, tem assim um entrelaçamento muito parecido, e aí qualquer semelhança com a mulher brasileira, você já vai vendo aquilo que é bom, aquilo que você tem de reter para a sua vida e aquilo que você vai olhar para determinadas condutas e jamais vai aceitar trazer para a sua vida, seja brasileira, seja lituana, seja lá da Tchecoslováquia. Então, olha, as mais lindas do mundo são mulheres que têm muita disciplina para estudar, para trabalhar, para manter algumas coisas sociais organizadas. Também são mulheres que valorizam muito a aparência e a saúde. São mulheres com alto nível educacional. Todas, a maioria, tem lá seus altos diplomas. Elas são extremamente comunicativas. E a comunicação dela não é como a comunicação nossa brasileira, não, que a gente fica pisando em ovos para conversar com as pessoas. Não, elas têm uma comunicação mais clara, mais aberta e mais objetiva. E são mulheres tranquilas financeiramente, elas têm independência financeira. Mas qual é o problema? Elas são lindas, são maravilhosas, são independentes financeiramente, têm autoconhecimento, gostam de altos papos, altas conversas, mas qual o probleminha? Resistência à liderança masculina tradicional, baixa prioridade para o casamento, para ter filhos, para a construção familiar, forte influência do hedonismo moderno. Essa é a condição. São lindas, são maravilhosas, são cheirosas, tem um diplomão para dar carteirada na cara de qualquer um, querem dizer que tem altos papos intelectuais, mas são voltadas para o feminismo, e aí a gente já imagina o tipo do grau da intelectualidade da conversa, porque uma conversa de esquerdista dizendo-se intelectual, aí é uma coisa muito complicada. Então você tem um país lindo, maravilhoso, elas se vestem lindamente, tentam manter, e buscam isso, mostrar sua beleza, estar sempre chamando a atenção, sensualizando, mas na intimidade. E aí, dá para você? Agora, olha, as mulheres lindas também da Tchecoslováquia também são maravilhosas, são poderosas e também têm um forte senso estético, quer dizer, valorizam imensamente se manterem bonitonas, vestirem aquelas roupas mais desnudas, mostrando o corpo para todo mundo. Tem uma condição aqui, tanto as lituanas quanto as da Tchecoslováquia, a questão da falta de discrição. Elas dançam nas ruas, fazem gestos no meio das ruas. A cidade na Tchecoslováquia é considerada uma das cidades mais pecadoras do mundo. Eles não gostam de Deus,
porque foram criados, cresceram, né, debaixo de um domínio comunista, onde Deus foi banido, então eles abominam qualquer ideia de servir a Deus, de ter alguma autoridade sobre suas próprias vidas, e as mulheres dentro dessa condição, elas pegam todos os limites, aí elas não têm limites algum. E aí tem algumas condutas, né, que para eles são naturais de se manifestar publicamente daquela maneira, que é considerado assim um bocadinho de falta de discrição. E nisso, será que é meio parecido com o Brasil, com o Rio de Janeiro, com o Carnaval, com todas essas coisas, né? As mulheres na Tchecoslováquia querem ter conversas intelectuais, não querem conversar com homens tapados, homens burros, mas dentro da linha também feminista, socialista, comunista, porque socialismo é um nome que eles queriam tirar o foco da palavra comunismo por causa de todas as atrocidades que o comunismo já fez no mundo. Aí eles mudam só o nome para dizer que não é a mesma coisa. As mulheres tchecas também, elas são mais nervosas e não aceitam ser contrariadas. São radicais no respeito às suas vontades e à sua privacidade. Mas é muito estranho elas valorizarem tanto a sua privacidade quando elas não têm tanta discrição. Elas querem se mostrar publicamente como elas são intimamente. Inclusive, na Tchecoslováquia, em Praga, na cidade de Praga, é um dos lugares em que se cria mais conteúdo adulto do mundo. As mulheres dizem que são muito estudadas, querem ter um papo intelectual, mas lá é o centro quase da produção de conteúdo adulto do mundo. Então, querem lá o respeito a todas as suas vontades e a sua privacidade, mas não tem privacidade. A sua intimidade é aberta até nas plataformas, né, para todo mundo que quiser. E elas também falam dessa questão da privacidade, da valorização, mas elas não conseguem demonstrar afeto, elas não conseguem permanecer em relacionamentos, porque não conseguem também demonstrar afeto. Isso aqui é uma coisa muito forte, tanto nas mulheres lituanas. Elas conversam, elas brincam, elas riem, elas têm de sair naquela noite para ficar com você naquela noite, aí talvez ali dê tudo certo, mas se for para amanhã, então já você tem de esperar como ela vai amanhecer amanhã. Fora que as mulheres da Tchecoslováquia têm uma postura mais cética em relação à fé, autoridades e instituições tradicionais. Nada dessas coisas aí, elas querem se ver muito longe disso daí, não querem nenhuma ligação com esse universo. Então, o que a gente vê tanto nas mulheres lituanas quanto as mulheres da Tchecoslováquia? São sem limites, têm uma vida, vivem, né, uma vida da noite acelerada e muito usada, como que a gente pode falar, vivem essa vida. São grandes consumidores de bebida, grandes produtores de conteúdo das plataformas de fãs, não aceitam a liderança do homem, também não aceitam Deus, né? Essa questão de vida espiritual, de fé, eles não querem saber. Elas que mandam nas suas vidas, ninguém tem direito de ter autoridade sobre elas, nem seus pais, nem seus maridos. O homem tem um lugar especial na vida delas, que é o lugar de respeitar, de valorizar, de aceitar e de apoiar. E aí, gente, o que sobra para o homem? O que sobra? O lugar do homem, o lugar especial do homem é de respeitar, aceitar, valorizar e apoiar. Esse é o lugar só do homem na vida dessas mulheres. O que sobra para o homem é apenas ser o quê? Usado e tudo aquilo que elas criticam da figura masculina, que elas acreditam, foram doutrinadas
para acreditar nisso, elas fazem com o homem. Tudo que nunca aconteceu historicamente, eu tenho vários vídeos falando sobre isso, que o homem nunca foi perverso para cima da figura feminina, elas são para a vida do homem. E elas criam também, porque tudo que elas não querem são homens sem atitude, sem poder de decisão, sem autonomia, sem desenvolvimento de suas capacidades, mas é exatamente tudo isso que elas tornam os homens. Elas colocam nessa condição que fica difícil para o homem tentar se deslocar desse estado. E as consequências disso? Países sem relacionamentos sólidos, confiáveis e permanentes, jovens sem sentido de existência, sempre cobrando, sempre exigentes, mas numa exigência sem sentido, sempre esperando que algo bom aconteça, mas sem expectativas claras sobre família, sobre relacionamento e sobre futuro. Países que estão envelhecendo e morrendo sem perpetuação, sem quem continue. Estão perdendo a sua existência, estão envelhecendo na tristeza e na solidão. Vivem uma vida de juventude, na fadada ideia de diversão, mas sem compromisso, sem respeito, sem valorizar e também sem valor, porque quando você não tem valor, o que você tem na sua vida? Você não tem mais nada. Aí crescem sem ter quem os ajude a carregar suas cargas, se tornam amargurados, queixosos, exigentes, perdem o sentido de amor, terminam, quando estão mais velhos, sem ter quem os ampare. Então, acabam não sendo nada e terminam também sem nada. Olha, antes de buscar alguém, os homens têm de ir nessa direção. Tenha clareza do que você está trazendo para a sua própria vida. Sem padrão moral, sem respeito próprio e desprezando a ordem espiritual, o homem não constrói nada. Apenas dá continuidade ao caos, ajuda a pisar no acelerador que vai levar para o fundo do abismo. Então, olha, o nosso conselho é: tome as rédeas da sua vida. E como você faz isso? Se juntando a nós. Queremos homens fortes, seguros, decididos, homens líderes de suas próprias vidas, homens intocáveis, inatingíveis, imparáveis, homens que todas as armadilhas do mundo não podem derrubar. E, para começar a entrar nessa dimensão, conheça meus livros. Olha, não saia daqui desse vídeo sem deixar seu comentário e sem valorizar a você mesmo. Conhecimento, vai lá para os meus livros. Conhecimento vai firmar os seus passos, vai te abençoar gigantescamente, porque eu tenho certeza que depois de você ler os meus livros, você vai se tornar tão firme, porque você vai ser firme espiritualmente. E aí, nesse ponto, bem, as armas do inferno vão ter muito pouco poder sobre a sua vida. E, gente, nos apoie para que a gente possa continuar a produzir esse conteúdo, porque a gente não sabe até quando vai poder ficar aqui, porque pelo que tudo indica, muito rapidamente a gente vai ser tirado do páreo, e aí a gente vai ter de estar adaptando os conteúdos para a gente continuar a falar, ainda correndo riscos, se colocando numa corda bamba para que a gente possa despertar, acordar os homens e transformar a vida de multidões. A gente não precisa de muita coisa. Se a gente puder ajudar um todos os dias, glória a Deus. Então, nos ajude, tem o Apoia-se e tem o Seja Membro. Vai lá, porque são duas formas de você nos ajudar e a gente está aqui retribuindo, né? Tentando retribuir um pouquinho da sua ajuda. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe grandemente a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.